Matéria de hoje, solta aí. O caso veio à tona, pré-eclâmpsia, por conta da morte da bebê Sofia, filha da cantora Lecha. Mas esse caso não é tão incomum assim no país, por isso a gente veio até aqui, a Cândida Vargas, para conversar com a médica, que é ginecologista e também obstetra, aqui do Instituto Cândida Vargas, a Tatiana Fragoso, para explicar isso para a gente. Muito obrigada pela participação, é algo que voltou para a mídia, né? Mas infelizmente é muito comum. Que doença é essa que tem atingido tantas mulheres? É uma doença realmente muito grave, é uma doença que ela é abrupta, ela é responsável pela um dos maiores índices de mortalidade materna e fetal. Por quê? Não é? Porque como ela se desenvolve, ela é uma doença hipertensiva. Então, sutilmente, essas pacientes começam a apresentar uma elevação da pressão arterial, elas começam a perder proteína pela urina e, além de tudo isso, elas podem irem desenvolvendo sem sentir nada. E, de repente, se ela não estiver bem acompanhada, com certeza ela vai se deparar com um quadro mais grave. Quando fala em acompanhamento, a gente sabe que é o pré-natal. Perfeitamente. É a nossa meta prioritária, porque nós vivemos num país onde precisamos fazer profilaxia, muito mais do que tratamento. E a profilaxia dessa doença, como de todas as demais que envolvem o pré-natal, é exatamente a boa assistência ao pré-natal. É frequentar as consultas de pré-natal regularmente, fazer os exames como determinados pela nossa equipe multiprofissional, onde não só o médico, mas também a enfermeira, mas também uma psicóloga, mas também um assistente social, enfim, toda uma equipe multiprofissional orientando essa paciente adequadamente. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes que esses casos são bem comuns em mulheres que vão ter o primeiro filho, né? Por que isso e o que dá para fazer para prevenir? Bem, prevenir é fundamental, como já falamos, a assistência ao pré-natal é o ponto crucial para que a gente possa prevenir, para detectar precocemente sinais de alerta, que são exatamente os sinais clínicos dessa paciente, principalmente do ponto de vista da pressão dela, tá? E dessa maneira, a gente tem como prevenir e profilaticamente cuidar de uma alimentação adequada, com uma orientação nutricional bem executada. A profilaxia pode ser feita com o uso de medicamentos específicos, como, por exemplo, o uso do cálcio, o uso do ácido acetil salicílico, que são utilizados por nós médicos para quando nós detectamos a necessidade e os riscos iminentes dessa doença. E pode acontecer em uma gestação e outra não, na mesma mulher? Pode sim, principalmente se aquela paciente fez um acompanhamento adequado numa das gestações, provavelmente ela tem menores riscos para isso, tá? Mas o fator genético também é muito importante. E a gente tem sinais clínicos e também história familiar, que são fatores determinantes. Tem que confiar no profissional que se escolhe para fazer esse pré-natal. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Thaís Aureliano para a TV Arapuã. Obrigada, Thaisa. Gente, uma reportagem muito importante, né, que vocês acabaram de ver, principalmente você que é mãe, né, que está aí, prestes a ter seu filhinho. Faça o seguinte, você quer ser mãe, né, já se organiza. Tá aí gravidinha, faz seu pré-natal tudo direitinho para não ocorrer nenhum problema durante a tua gravidez. Principalmente a pré-eclâmpsia, que é muito perigoso, você corre o risco não só de perder a vida, como também perder a vida do seu filho, tá bom? Então,